Começou a Copa com vitórias de México e Coreia do Sul pelo Grupo A. Pessoal, também tivemos 3 expulsões, a gente não pode deixar passar, né? Tivemos 3 expulsões no jogo entre África do Sul e México. Se elas foram ou não foram justas, é difícil falar sobre as 3 expulsões. Eu acredito que a última expulsão não era para vermelho, era para um cartão amarelo, certo? Vamos acompanhar o que Chico Garcia traz para nós de informações. Começou, rapaziada, neste primeiro diário da Copa, a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu nesse que foi o dia da abertura do Mundial, o show da Shakira, J Balvin, Maná, nada supera o Waka Waka Waka, né, convenhamos. Mas que festa linda os mexicanos fizeram no lendário Estádio Azteca, recebendo o seu 25º jogo de Copa do Mundo, estádio onde brilhou Pelé em 1970, onde brilhou Maradona em 1986, A gente se fixa muito nos Estados Unidos, né? Mas temos outras sedes, como México e Canadá. E os mexicanos deram a arrancada para essa Copa do Mundo de 2026 num dos jogos com México e África do Sul. Os Bafana Bafana contra a equipe mexicana. Os mexicanos são apaixonados por futebol, fizeram uma festa lindíssima e venceram por 2-0. Olha, falando um pouco do jogo, foi um pequeno massacre, né? Aliás, o México até foi um pouco displicente em alguns momentos, porque era para ter construído um resultado muito mais elástico, uma goleada talvez, mas depois do 1-0 meio que puxou o freio de mão e até flertou com o perigo ali em alguns momentos. A África do Sul poderia ter empatado. Enfim, aí depois o México acabou fazendo o segundo gol. Os gols marcados, né? O primeiro pelo Quiñones, nascido colombiano, mas mexicano, que tem mais gols que o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, para você ter uma ideia. E o Raúl Jiménez, de cabeça, fez o segundo gol. Foram os gols mexicanos nessa partida diante da África do Sul. Mas, digamos assim, o protagonista da tarde, da abertura da Copa do Mundo, foi um brasileiro. Eu estou falando de Wilton Pereira Sampaio. Wilton Pereira, ele mesmo, ele que apita o seu jogo aqui no Brasileirão, que apita Grêmio e Mirassol, São Paulo e Remo, esse, nem sei se são esses os jogos, mas enfim, esse mesmo que você vê todos os dias numa rodada de Campeonato Brasileiro, apitando aquele jogo regular, daqui a pouco se complicando no VAR, né, tendo uma atitude questionável, ele mesmo, ele estava na abertura da Copa do Mundo, juntamente dos outros 2 assistentes brasileiros, o Bruno Pires e o Bruno Bosquilha. E ele simplesmente bateu o recorde de expulsões numa primeira partida com 3 cartões vermelhos na arrancada, na estreia, no primeiro jogo da Copa. Gente, ele já superou a Copa de 78, que teve 2 expulsões ao longo de todo o torneio. Ele já igualou 2018, a Copa da Rússia, com 3 expulsões durante todo o torneio. Ele quase encostou na Copa passada do Catar, que teve 4 expulsões durante todo o torneio, pois foram 3 na arrancada, um recorde absoluto. Nenhum outro jogo na estreia da competição teve 3 expulsões. Aliás, o recordista de um jogo tendo mais expulsões é aquele lendário, a Batalha de Nuremberg, lá Holanda e Portugal. Portugal venceu por 1-0 na Copa do Mundo de 2006, quartas de final. Uma carnificina, 4 expulsos, 2 de cada lado. Mas assim, 3 expulsos num jogo que não foi violento. O Wilton Pereira Sampaio é o legítimo para-raio, né? Tudo aconteceu no jogo dele. Mas analisando as expulsões e os lances capitais, dá para dizer que, por exemplo, a do Citou, que é o jogador da África do Sul, interrompendo uma chance clara de gol, dogso, como a gente chama, né? Deny an obvious opportunity, goal score. É o dogso, pela regra. Ele tá de cara a cara com o goleiro, é abalroado ali na entrada da área, e aí você não marca o pênalti, marca fora da área com cartão vermelho, chance clara de gol. O Zuen, que teria desferido um soco no rosto do Alvarado, para fazer justiça, ele foi chamado ao VAR. E houve uma recomendação. Quando ele vai ao vídeo, ele acaba expulsando. Esse eu vou isentar
Eu não vejo uma imagem tão conclusiva assim, mas quando você dá um zoom, aproxima, parece que ele dá um soco, e aí tem aquela coisa, né? Você é chamado ao VAR por um árbitro de vídeo gringo, você tá na estreia da Copa do Mundo e tal, houve um rigor ali, né? Mas eu não acho que ele esteja totalmente errado ao aplicar aquele cartão vermelho. Bom, até aí, 2 expulsões que, né? Uma a gente não discute, a outra discute pouco, pelo menos eu acho. E aí o terceiro, sim, acho que ele se equivocou muito, que é o do Montes do México, o capitão do México, inclusive, quando o jogador da África do Sul dá o tapa, essa bola tá saindo da direção do gol. E um dos quesitos para você considerar Doxo chance clara de gol é direção. E a direção não era do gol. E tinha já defesa recompondo, ali era cartão amarelo, ele aplica o vermelho, o VAR não corrige e ele decide, assim, aplicar o seu terceiro cartão vermelho do jogo. Mas, de qualquer forma, um jogo acidentado, né? Um jogo movimentado, né? Com muitas decisões do brasileiro Wilton Pereira Sampaio. 80 mil pessoas no estádio Azteca, no México, para a vitória mexicana por 2-0 sobre os Bafana Bafana da África do Sul. No outro jogo, mais tarde, terminou o jogo agora há pouco, estou gravando para vocês aqui na madrugada. Quem ficou acordado viu um belíssimo entretenimento. Olha, primeiro dia foi bacana, hein, gente? Já prometeu muito, né? Coreia do Sul vence por 2-1 a República Tcheca, ou a Tchequia, né, como é carinhosamente chamada, porque a República Tcheca, né, continua sendo o seu nome, digamos, oficial nas representações governamentais, geopolíticas e tudo mais, mas carinhosamente o país é chamado de Tchequia. Então a Tchequia encarou a Coreia do Sul e olha, encarou bem, tá? Porque chegou a sair na frente e depois tomou a virada, poderia ter empatado, mas o lance foi impugnado por impedimento, mas foi um jogo bem movimentado. A Coreia volta a vencer uma estreia depois de 16 anos, em 2010, a última vez que a Coreia do Sul acabou vencendo na estreia. Esse jogo aconteceu em Guadalajara, também no México, e tivemos o Son, né, o Son que é aquele jogador queridíssimo do futebol inglês, que a gente né, se acostumou a acompanhar no Tottenham, que é muito bom jogador, camisa 7 e tal, tá num outro estágio da carreira, é verdade, mas a Coreia do Sul, ela tem jogadores muito abnegados, né, dá pra dizer assim, e foi uma luta, cara, foi uma luta porque a tendência, né, era que a Coreia do Sul tivesse mais facilidade e não foi o que aconteceu, inclusive o goleiro Kim Seong-gil fez grandes defesas, pelo menos 2 espetaculares, impedindo o pior. A Tchequia sai na frente, né, com o Krejci de cabeça, numa bela jogada, inclusive. E aí depois, na verdade, é uma cobrança de lateral, que tem uma antecipação e tem um jogador impedido que está na frente do goleiro. É um lance polêmico, mas enfim, eu também não acho que ele participa do jogo. É um lance muito rápido e saiu o gol da Tchequia. Só que na sequência, o Hwang In-beom, cara, ele faz um golaço. Porque ele já tinha tido uma chance ali pelo lado esquerdo, na frente do goleiro. Ele tenta a cavadinha, o goleiro defende. Dessa vez ele corta o zagueiro e imediatamente finaliza. A bola vai morrendo no fundo da rede e a Coreia empata. Depois acaba chegando a vitória com o Oh Hyun-ju num cruzamento, né, que é aparado. A bola ainda bate no goleiro, entra e a Coreia do Sul vira o jogo para 2-1. Termina o jogo, os caras extenuados, deitados no campo, comemorando muito essa vitória, porque vencer na estreia, num grupo difícil, faz toda a diferença, né? México e Coreia do Sul largam na frente, mas a África do Sul e a República Tcheca também estão no páreo aí por uma classificação aos 16avos da Copa do Mundo. Foram os 2 jogos do grupo A. Os goleiros trabalharam bem. A gente teve mais um gol impedido do Sosek, inclusive, né? Falei aqui da República Tcheca, então poderia ter sido 2-2. A Coreia teve chance para fazer mais gols também. Foi movimentado e eu espero que isso aconteça muito, né? A gente tem algumas novidades na regra, né? Vocês estão percebendo. 5 segundos para cobrar o lateral, 10 segundos para o tiro de meta e também o escanteio, senão acaba revertendo a posse para o adversário. Tem a câmera no árbitro, né? O Wilton, nesse jogo do México, apitou com uma câmera em cima dele, com imagens incríveis de dentro do campo. Então a gente tem outras questões aí envolvidas
nessa Copa do Mundo. O VAR vai poder entrar agora em tiro de meta e escanteio se houver um equívoco da arbitragem, para não... Como são lances, né, que podem resultar em gols, o VAR... A FIFA achou por bem, né, o VAR interferir nesses lances. E no segundo amarelo, que até então o VAR não poderia interferir, né, apenas para cartão vermelho. Mas o segundo amarelo resulta no vermelho. E muitas vezes se aplica uma injustiça que o VAR não pode entrar. A partir de hoje, não. Então isso a gente também vai acompanhar na Copa do Mundo e depois no Campeonato Brasileiro, nas outras competições. Então vai ser bacana da gente ver também. Essa sexta-feira tem 4 jogos e 4 jogos todos os dias a partir de agora. É isso, tivemos aí o primeiro jogo, os primeiros jogos da Copa do Mundo, onde a gente teve aí, eu acredito que o que mais chamou a atenção nesses 2 primeiros jogos foi a questão aí dos 3 cartões vermelhos. Pessoal, eu quero pedir para vocês, para quem tá chegando agora aqui no canal, se gostou, se tá gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal, ajuda a gente aí a bater a marca aí de... A gente tá em busca dos primeiros 100 inscritos, pra gente ir subindo degrau por degrau, 100 inscritos, 200, 300, até a gente chegar aí aos 1000 inscritos. Eu conto com a sua ajuda pra gente chegar aí à marca dos 100 inscritos. Deixa seu gostei se você gostou do vídeo, um comentário para dar engajamento, comenta aí no comentário o que você achou aí dos primeiros jogos, o que você achou da arbitragem, se foi justo, se não foi, os 3 cartões aplicados, né, os 3 cartões vermelhos aplicados. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, até a próxima!